Antes de ouvir o Rogério Marinho, vamos ouvir nosso líder na Câmara, que vai trabalhar para colocar os 99 deputados nossos para entrar firme nessa campanha do Rogério Marinho. Pedi mais uns 80 lá do... Aldineu Cortez. Eu quero cumprimentar todos aqui em nome dos meus colegas deputados Bia Kicis, General Pazuello, Ricardo Salles, Marcelo Álvaro, Júlia Zanata. Quero saudar os presidentes aqui, Marcos Pereira, Ciro Nogueira, nosso presidente Valdemar, todos os nossos senadores, senadora Damares, Tereza, e dizer que a candidatura do nosso senador Rogério Marinho é a candidatura do equilíbrio, né? A gente vê muitas colocações querendo colocar fogo nessa candidatura, mas não é isso. O Rogério sabe respeitar e respeitou quando ocupou os cargos que ocupou a todos. Sempre atendeu a todos, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem um conhecimento incrível e que quer fazer essa candidatura para resgatar o Senado Federal. O Brasil será mais forte se nós tivermos um Senado Federal forte, em que a população reconheça. Aliás, essa candidatura surgiu disso, porque a população brasileira como um todo e a classe política hoje se sente desconfortável com o que representa hoje a presidência do Senado Federal. Então, a candidatura do nosso senador Rogério Marinho é uma candidatura para pacificar, uma candidatura do equilíbrio. E é para isso que a gente quer o Brasil forte. Nós somos, no PL, um partido de oposição responsável. E nós vamos trabalhar muito para essa candidatura do senador Rogério Marinho, que é o melhor para o Brasil. E eu quero dar os parabéns ao presidente Marcos Pereira, ao presidente Ciro Nogueira, ao presidente Valdemar e a todos os senadores por essa união pelo Brasil. Muito bem. Agora nosso futuro presidente do Senado, Marinho, você tem a nossa... Quando... Tereza, fica aqui perto de mim. Bom dia. Tereza, fica aqui perto. Primeiro dizer que tem uma exata noção da responsabilidade desse momento. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição entre dois governos. Tereza, fica aqui perto. Primeiro dizer poderia ter áreas de normalidade, que tem uma exata noção da responsabilidade que nós assistimos desse momento. Não é isso que acontece. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição entre dois governos. Primeiro dizer poderia ter áreas de normalidade, que tem uma exata noção da responsabilidade que nós assistimos desse momento. Não é isso que acontece. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição entre dois governos. Primeiro deveria ter áreas de normalidade, que tem uma exata noção da responsabilidade que nós assistimos desse momento. Não é isso que acontece. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição entre dois governos. Primeiro deveria ter áreas de normalidade, que tem uma exata noção da responsabilidade que nós assistimos desse momento. Não é isso que acontece. Nós estamos vivendo no Brasil uma transição dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos, desde o Império Brasileiro. O Senado não pode se omitir. E o nosso escudo, a nossa bússola, a nossa referência é a Constituição, que ainda não foi reformada e que estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre poderes.
que estabelece de forma clara a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que estabelece de forma clara o direito à opinião, à crítica, à divergência, à reunião. São valores que pertencem a todos nós, que não pertencem a um segmento, que não pertencem a um grupo político, a uma facção. Pertencem à sociedade brasileira. E valores que foram construídos e solidificados com muito sacrifício dos nossos antepassados e que não podem ser jogados por terra de uma forma assodada. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós agradecemos muito aqui o apoio que estamos recebendo hoje. Do deputado Marcos Pereira, que preside os republicanos, não apenas pela importância do partido que ele representa, que por si só já seria extraordinário, mas pela sua consistência como professor de direito, como alguém que defende as leis, porque ninguém pode estar acima da lei. A lei é o consentimento comum. E o consentimento comum é convalidado na discussão do parlamento brasileiro, que representa o povo brasileiro, que representa a sociedade civil. É lá, no parlamento, onde os consentimentos comuns podem e devem ser alterados, e não em outro lugar qualquer. A defesa desses conceitos e preceitos, desses valores, nos norteiam, nos guiam. Eu quero agradecer muito aqui ao presidente Ciro, que do alto da sua experiência, da sua proficiência como um político eficaz, que conseguiu realizar e entregar ao longo da sua vida pública, que preside um dos partidos mais importantes do nosso país e que se ombreia nessa causa de resgate da normalidade democrática, do restabelecimento das garantias individuais da sociedade brasileira. E o Senado não pode nem deve se omitir. Aliás, esse é o maior pecado, a omissão. Nós não podemos aceitar a censura prévia. Por se tratar de um valor que foi conquistado duramente na redemocratização do nosso país e que é expressamente vedado pela Constituição brasileira. Com isso, nós não estamos propondo um enfrentamento contra quem quer que seja, nós estamos propondo um diálogo institucional. Nós estamos propondo que a Constituição seja restabelecida em toda a sua plenitude e que o Estado de Direito não seja retórica, mas seja uma ação efetiva que proteja todos em qualquer espectro ideológico. Quero agradecer ao presidente Valdemar, que teve a coragem de nos apoiar nessa luta que não é minha, que não é do cidadão Rogério Marinho, que é uma luta de uma parte expressiva da sociedade brasileira que está incomodada com o que está acontecendo. Todos nós repudiamos a barbárie, a depredação, o excesso. Todos nós repudiamos aqueles que tentam, de alguma forma, constranger as pessoas, ou de forma verbal ou física. Nós respeitamos a lei, nós respeitamos a Constituição, nós defendemos o Estado brasileiro e o Estado de Direito. Por isso, quero agradecer muito a coragem do presidente Valdemar, que se mantém firme na construção desse grupo de apoiadores que hoje se materializa nesse momento e que mostra o embasamento, a força, a envergadura dessa candidatura. Quero agradecer aqui os líderes que se pronunciaram,
A minha amiga Tereza, eu digo ela que sempre fico confortável quando ela está do meu lado, porque eu também sou baixinho, né, Tereza? Mas ela tem uma estatura moral extraordinária. Uma pessoa que tem, ao mesmo tempo, a doçura, né, a paciência, a acolhida da sua condição de mulher, mas a firmeza e o conhecimento necessário para fazer valer, de uma forma concreta, ações que nos orgulham muito, Tereza. Muito obrigado pela sua força e pela sua presença. Agradecer aqui ao deputado Altineu, que tem uma responsabilidade de liderar praticamente 20% do Congresso Nacional. Vejam o tamanho, a envergadura dessa bancada, de quase 100 deputados. E vejam a sua responsabilidade, Altineu. E eu não tenho dúvida de que a voz de cada deputado, não só do PL, mas também dos republicanos, do Partido Progressista, vai ser ecoada e vai fazer com que os senadores de diferentes estados da federação possam escutar o clamor que vem da sociedade brasileira, com educação, com argumentos, mas, sobretudo, com resolutividade, pensando no país, sem nenhum projeto pessoal. Quero agradecer aqui ao senador Portinho, que tem sido um baluarte desde o primeiro momento e que liderou com muita galhardia o governo que se encerrou no dia 31 de dezembro. E foi e está sendo, sem dúvida nenhuma, um dos esteios e uma das referências mais importantes da nossa caminhada. Obrigado, Portinho, pela sua lealdade. Quero agradecer aqui ao Flávio Bolsonaro, que também falou. Imagino, Flávio, que não tem sido fácil, mas tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens fracos. E nós temos aqui a necessidade de sermos fortes nos tempos difíceis que estão pela frente. Até para que nós possamos ser referência, esperança de que dias melhores virão. E que nós estaremos nas ruas, no plenário, na tribuna, nos locais de reunião, para defendermos um legado que não pertence a este governo que se encerrou no dia 31 de dezembro. Pertence ao povo brasileiro. Um legado de transformações virtuosas na economia, que permitiram que o nosso país terminasse o ano passado numa situação invejável em relação a outros países com a mesma condição econômica que o nosso. E que se inicia em 2016, quando o presidente Temer começa a reerguer este país, que havia sido colocado no fundo do poço, que havia perdido a confiança daqueles que investem no país, que estava ladeira abaixo, imerso numa catástrofe, numa hecatombe econômica, num processo de aparelhamento da máquina pública, num processo de desagregação social e econômica que estava levando o nosso povo para uma situação de desespero. Esses 6 anos, muitas coisas aconteceram, muitas transformações, muitas modernizações, e uma boa parte desse legado está em risco. Nós precisamos fazer o contraponto. Nós precisamos moderar a avidez, eu diria, os excessos que nós estamos assistindo daqueles que estão chegando ao governo e que, no afã de impor a sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma virtuosa a favor do Brasil. E darei exemplos. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a autonomia do Banco Central, a lei de liberdade econômica, a lei das terceirizações, as ações da PPI, que permitiram mais de 1,3 trilhão de reais de recursos privados contratados em investimentos no nosso país.
os marcos legais que foram modernizados, como do saneamento, como das ferrovias. Ou seja, um enorme corolário de ações que não pertence a esse ou aquele governo, pertence à sociedade brasileira. E nós temos a responsabilidade de fazermos com que essa situação ela não se abata sobre nós como se fosse uma hecatombe, como se fosse uma destruição do que nós temos de virtuoso no nosso país. Nós defendemos valores, e esses valores é o que nos inspiram. Eu não serei candidato contra ninguém. Eu não serei presidente contra qualquer instituição. Eu serei um presidente para resgatar o tamanho e a envergadura do Senado da República pelo bem da sociedade brasileira e pelo bem do equilíbrio da democracia. Foi dito aqui pelo presidente Marcos Pereira, pelo presidente Ciro, pelo presidente Valdemar, por aqueles que me antecederam. Nós não faremos uma administração de vindita, olhando pelo retrovisor. Todas as forças políticas do Senado da República serão respeitadas. Nós advogamos o princípio da proporcionalidade, porque lá é uma casa de pares, não é uma casa da exclusão. Nós não iremos governar para um segmento, para uma facção. Nós iremos administrar aquela casa de pares, ouvindo as lideranças, mas, sobretudo, ouvindo a sociedade brasileira. E é onde eu tenho ido neste país, e tenho viajado. Eu tenho sido abordado por cidadãos comuns, que fazem depoimentos que nos emocionam. E nos pedem e nos dão uma enorme responsabilidade de reequilibrarmos a democracia no nosso país. As pessoas querem ter de novo o direito de se expressar, de falar o que pensam. As pessoas estão sentindo medo nesse país. E nós somos uma democracia. E é para isso que vamos lutar. Sem ódio, sem medo, sem olhar para trás. Buscando cada companheiro no Senado da República para lhes dizer que junte-se a nós para reconstruirmos essa relação de confiança que está perdida entre o Senado da República e o povo brasileiro e os estados da federação que o Senado representa. Muito obrigado, gente. Quero anunciar também a presença do senador Irã, que foi eleito agora pelo Progressistas. Seja bem-vindo. E anunciar também a presença da Júlia Zanata, nossa deputada de Santa Catarina. Eu acho que o Rogério agora está disposto a responder umas perguntas para vocês. Você não consegue. Douglas, cadê o Douglas? Coordena aí. O senador Rogério Marinho está à disposição, né, para entrevista também. Eu só pediria que cada um se identificasse e fizesse a pergunta direta ao senador. Tá bom? Pode começar a entrevista. Não, pode falar direto. Olha, o que está faltando no Senado da República é a condição e a capacidade de estabelecer o diálogo institucional, defendendo as prerrogativas dos senhores senadores, mas, sobretudo, da sociedade brasileira. O primeiro passo é o diálogo institucional, que não pode nem deve ser fulanizado. O impeachment é um instrumento que consta na Constituição, que consta em leis ordinárias. Nós não pretendemos sentarmos na cadeira e imediatamente estabelecermos esse processo de vindita.
Nós vamos primeiro sentar e conversar institucionalmente com os poderes constituídos. O Senado da República, com o STF, com o Executivo, com a própria Câmara Federal, para definirmos a linha de atuação de cada um desses poderes. Hoje, claramente, é uma hipertrofia do Poder Judiciário sobre o Legislativo. E isso, evidentemente, precisa ser revisto e reposicionado. Em entrevista para o Jornal Globo, o presidente do PL, Valdemar, falou que circulavam diversas minutas golpistas, como a que foi encontrada na casa do ex-ministro Santores, inclusive entre membros do governo. O senhor foi ministro, tem outros ministros aqui, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, e eu queria ouvir dos senhores sobre isso, por que circulava, quem fazia a proposta, se os senhores sabiam, por que nada foi feito. Gostaria de ouvir o senhor e o senador Flávio sobre isso. Bom, eu nunca vi nenhuma minuta circulando próximo a mim, nem nunca tive conhecimento. Mas o que eu posso lhe dizer é que o presidente, em 31 de dezembro, deixou o governo e no dia 1º de janeiro o atual presidente Lula assumiu o governo. Então há um fato concreto de que nada aconteceu. Né? E quanto a circular ou não circular documentos, eu não posso falar a respeito do que eu não conheço. Algum arrependimento, alguma reavaliação da postura do ex-presidente Bolsonaro, das declarações que foram feitas a partir dos ataques golpistas de 8 de janeiro? Olha, não me cabe Julgar o presidente Bolsonaro. Eu sou candidato a presidente do Senado da República. Como presidente do Senado da República, eu planejo primeiro estabelecer um diálogo entre as instituições. Me causa estranheza, por exemplo, o discurso reiterado do presidente Lula, né, de dividir o país entre nós e eles, como se ele continuasse em campanha em cima de um palanque. Me causa estranheza o atual presidente Lula ir a um evento no Uruguai, por exemplo, e bater e chamar o seu aliado atual do PMDB, o Temer, de golpista. Né? Me parece absolutamente gratuito e desnecessário. Me causa estranheza ministros do governo continuarem a afirmar, eu diria até de uma forma leviana, que ações importantes que hoje ajudam a economia do país têm que ser revistas ou revogadas. Eu acho que essa é a grande preocupação que deveria permear, né, a opinião pública, porque o que está em risco é o nosso futuro. Ninguém se engane que o fato de nós estarmos passando pano, literalmente, sobre o que está acontecendo, vai permitir que nós tenhamos um país onde a distribuição de renda aconteça, onde a economia esteja sólida. Então, essa é a nossa preocupação com o presidente do Senado, né, de defendermos esse legado, de restabelecermos a normalidade democrática, de permitirmos que nós tenhamos, de fato, um Senado independente e altivo que represente o sentimento da sociedade brasileira. Essa vai ser a nossa forma de agir. Pessoal, vamos esgotar o tema. Pessoal, vamos esgotar o tema da eleição do Senado e aí no final vocês abordam os outros temas, tá? Porque o evento aqui é para isso. Por favor. E por gentileza, uma pergunta por órgão para que todos possam ser prestigiados, por gentileza. Senador Guilherme Rottenberg, do Poder 360, o senhor citou diversas vezes o ex-presidente Temer de maneira elogiosa no seu discurso. Como é que está a negociação para atrair o MDB para a sua candidatura? Olha, nós estamos conversando com senadores de vários partidos que têm assento lá no Senado da República. Institucionalmente, inclusive, com outros partidos que não fazem parte do atual governo. O MDB aderiu formalmente, né, ao governo atual, então nós não temos uma conversação entre partido PL e partido MDB. Mas nós estamos conversando com senadores de várias legendas, inclusive do MDB. Ok? Foi dito que o presidente Bolsonaro tem contribuído para a candidatura do senhor lá nos Estados Unidos, conversando com alguns senadores, e que a conta estaria aberta no momento é que são 11 senadores ainda pendendo para um lado ou para o outro. Enquanto a contribuição do presidente, do ex-presidente, na verdade, pode ajudar a definir isso, ou na verdade atrapalha esses senadores que ainda estão situando esse presidente do Pacheco? Bom, primeiro é importante colocar, como foi dito aqui, eu acho que pelo Marcos Pereira, que não se trata de um terceiro turno, e acho que a Tereza secundou, entre Lula e Bolsonaro. Nós estamos falando da instituição Senado e nós temos a responsabilidade de entender o momento que estamos passando. Agora, é evidente
que a nossa candidatura tem um viés ideológico e programático, e a candidatura do Rodrigo também. O Rodrigo Pacheco, ele está fazendo parte da base do governo, indicou o senador, tem se reunido com o Lula, né, com o presidente Lula, e isso está muito claro. Então, claro que nós temos o apoio do ex-presidente Bolsonaro, das forças que estiveram participando do seu governo e também daqueles que, mesmo que não sejam favoráveis ou não votaram no presidente Bolsonaro, encaram, primeiro, a necessidade de nós resistirmos à destruição que está anunciada do Estado brasileiro, do ponto de vista da economia e de valores, e, segundo, que encaram a necessidade de termos de novo um Senado que funciona. Eu vou dar um exemplo dentro dessa minha pergunta, mesmo contextualizando. O ano passado, aí a imprensa noticiou, mas me parece que passou ao largo, porque foi muito grave o que aconteceu, o Senado da República só reuniu a sua Comissão de Constituição e Justiça 6 vezes. Então, se você tem uma Comissão de Constituição e Justiça no Senado da República, que é aquela que dá constitucionalidade para que haja prosseguimento dos projetos e das ações que ingressam lá para as demais comissões temáticas, o Senado não funcionou. E me parece que a imprensa observou isso e achou que era normal. Olhem o que aconteceu com o Senado da República sob a administração do presidente Rodrigo Pacheco, com todo respeito a ele. Os projetos de lei que chegaram ao plenário da Casa chegaram porque precisavam chegar pela urgência ou pela conveniência, mas não foram discutidos, não foram debatidos, não tiveram audiências públicas. Foram projetos que foram dados seus pareceres em cima da perna no parlamento. Então caiu extraordinariamente a produção legislativa do Senado da República. E quando isso acontece, não é por acaso que este ano que passou, nós tivemos talvez o menor nível de renovação de mandatos da história do Senado da República. Dos 27 senadores que foram candidatos, apenas 5 lograram êxito para o Senado e 2, um para governador, um para vice-governador. Então a sociedade disse, não é esse Senado que me representa. Então o que está havendo hoje é um movimento suprapartidário, inclusive, diversos senadores incomodados com essa situação, porque perderam a sintonia com a população brasileira. Né? E isso precisa ser resgatado. E esse é um dos motivos da nossa candidatura. Talvez um dos mais importantes. Maria, bom dia. Laércio, de Cuiabá, Mato Grosso, do Esporte Norte. Aqueles que antecederam o senhor na fala, falaram da possível vitória, citaram o porquê da vitória. Da onde e quantos hoje vocês calculam o número de votos? E aqueles que estão faltando, alguns falam em 11, outros falam em 8, aqueles que estão faltando, qual será a linha de convencimento para trazer eles para o bloco? O convencimento eu já falei aqui, vocês vão me ajudar fazendo, inclusive, a divulgação dessas ideias para que chegue a todos os senadores e senadoras aí que ainda não decidiram o voto. Essa informação é uma informação estratégica nossa. Nós fazemos parte da oposição nesse momento. Então é evidente que aqueles que fazem parte, eventualmente, da base do governo e que planejam votar no nosso nome não querem ser expostos, né? O que é natural. Aliás, eu vejo a imprensa chamando de traidores, quando se trata a nosso favor, e quando se trata contra a gente é dissidentes. Bom, vamos de qualquer forma entender que o processo é um processo de uma eleição de pares. E o senador vai se sentir confortável em ser representado por esse ou aquele senador que, evidentemente, está em consonância com o que ele acredita, no que ele crê. Mas eu não tenho dúvida que todos os senadores querem o fortalecimento da Casa, querem a independência da Casa, querem a altivez do Senado da República e querem que a Casa volte a ter essa conexão com a sociedade que está claramente perdida. E eu estou falando em cima do que aconteceu. Dos 27, 5 voltaram. Tá? Então, nós hoje temos a convicção de que temos um número para ganhar a eleição. Vamos trabalhar para manter esse número. Claro que faltam 3 dias até o dia da eleição. Esse é um trabalho que pertence a todos nós, os senadores que fazem parte desse bloco e os senadores independentes de outros partidos estão nos ajudando nesse processo, é um processo permanente, né? Nós sabemos que o governo está operando, vai operar, tá? Faz parte do processo, faz parte do jogo, tá? Nós não estamos aqui reclamando, nós estamos colocando o óbvio, né? Mas nós acreditamos muito na independência dos senadores, na consciência dos senadores
e na vontade que o Senado tem de voltar a ser protagonista na sociedade brasileira. Ok? Obrigado. Bom, pessoal. Obrigado. Alguns parecerão falaram sobre... Só dois membros. Falaram que houve falha na presença do Congresso em relação aos atos do dia 8. O que é que você faria de diferença? Olha, eu não vou julgar aqui o Rodrigo, porque eu não conheço os detalhes, eu não sei o que aconteceu. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é que é evidente, eu não vou falar do parlamento, que houve falha na segurança. Quem é culpado, a senadora Soraya está propondo aí uma CPI. Eu não vou me precipitar e fazer pré-julgamento como tantos fizeram, né? Eu acho que a CPI seria o instrumento adequado para averiguarmos quais foram as falhas por ação ou por omissão. E de uma forma geral, porque não se pode fazer uma investigação seletiva. Então nós estamos vendo aí o governo que no primeiro momento estava favorável à CPI, o próprio presidente Lula e o Randolph agora disse que não é necessário CPI. Então nós não temos o que esconder, né? Nós somos aqui estamos todos prontos para assinar uma CPI ampla que investigue para verificar quem se omitiu, quem promoveu, quem depredou e quem se beneficiou desses atos do dia 8, que são lamentáveis e nós repudiamos desde o primeiro momento. Obrigado. Ok. Pessoal, nós vamos ouvir rapidamente as considerações finais do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, agradecendo a todos da imprensa aqui presentes. Agradeço aqui ao nosso presidente, Marinho, agradeço a presença de todos os senadores e os deputados federais e agradeço a presença de vocês também. E quero dizer, Marinho, que nós estamos juntos, você falou muito bem, até me surpreendeu, porque eu já sabia que você falava bem, mas não tão bem assim, né, Bagato? Marcos Pontes aqui, quero agradecer, o Laércio que está aqui, o Irã que veio aqui, o Wellington, o Jorge Seife, cadê o Irã? Está aqui o Irã, que eu não tinha falado dele, e agradecer a presença de vocês, Marcos Pereira, nosso presidente, do Ciro, do Altineu, nosso líder na Câmara, e estamos juntos, vamos chegar lá, e quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos lá. Vamos lá na sala. Presidente. Irã, vamos lá na sala. Vamos lá. Tudo bem? Senador. Tudo bem. Um minutinho, só um minuto. O quê?